Salve, salve, bom dia, começando mais uma live nesta terça-feira às 9h03 da matina, direto de São José dos Campos, começando a nossa live número 113 e avançando para a reta final, agora sim, reta final mesmo, do nosso querido livro Ego is the Enemy, Ego é o inimigo, né? Como podemos vencer o nosso maior oponente. Então, vamos com tudo neste capítulo final que fala sobre fracasso, certo? Sobre erros. E, para ser sincero, esse capítulo aqui ele nem parece, num primeiro momento, pertencer a essa área, essa seção do que a gente tem visto sobre fracasso, né? Porque vocês vão entender daqui a pouco o motivo. Mas é um capítulo interessante, curtinho, como todos os outros, né? Todos os capítulos aqui foram poucos assim que tiveram mais do que 15 páginas. Como eu venho falando para vocês, a minha leitura está devagar, não estou avançando tão rápido assim com esse livro, muito porque eu estou lendo ele em inglês e o Ryan me apresenta aqui muitas palavras que eu não conheço em inglês. Ele tem muitas referências aí bibliográficas, tem muitas referências históricas, militares, enfim. Um livro muito bom que eu não me canso de recomendar para vocês em todas as lives, certo? Então, sem mais delongas, vamos entrar para o assunto de hoje, que é manter o seu próprio placar. Um tema interessante, como eu disse, sobre fracasso, mas que nos traz aqui também ensinamentos como podemos lidar com o ego. O personagem da vez, né, como a gente sabe, quase todos os capítulos, eu acho que todos os capítulos, o Ryan ele traz uma história, traz um personagem para dar a sua lição ali, né, passar o seu ensinamento através de uma parábola, de alguma coisa nesse sentido, né? Então, adivinhem vocês quem é o personagem da vez. Desta vez, nenhum grande conquistador, desta vez, nenhum militar, desta vez, nenhum empresário porra louca. Desta vez, vamos falar do marido da Gisele Bündchen, né? Tom Brady. Não sei se vocês têm o conhecimento de quem é o marido da Gisele Bündchen, mas o Tom Brady, ele é aí possivelmente o maior quarterbacker de todos os tempos da NFL, né? Eu acho que ele nem se aposentou ainda e o cara conquistou tudo. Eu nem sou um grande fã da NFL, né? Nem sou um grande fã de futebol americano, mas eu sei a expressão que é a carreira desse filho da mãe. E aí o Ryan traz a história desse cara de uma maneira bem interessante, né? O Tom Brady ele começou na NFL no ano de 2000 e eu não conheço exatamente em detalhes qual é o processo que é feito tanto na NFL do futebol americano quanto na NBA do basquete, né? Mas eu tenho a impressão, e obviamente o Ryan ele não detalha isso porque deve ser algo trivial para os americanos, deve estar tão implementado na cultura deles que ele não precisa explicar como isso funciona. Mas eu tenho a impressão que tanto a NFL quanto a NBA elas funcionam mais ou menos assim. Em determinada época do ano, eu acho que no início da temporada, os times fazem ali como se fosse um peneirão, né, uma seleção ali de jovens atletas para compor o plantel principal, né, para compor a equipe principal. Então, os Patriots, né, que é o time New England Patriots do Tom Brady, foi o time dele, né, o time desde sempre. E ele, então, chegou no momento lá que tinha que fazer a escolha desses jovens atletas. Eu não sei direito o mecanismo, nem importa aqui pra gente como que isso funciona. O ponto é que os times aí da NBA, da NFL, escolhem os jovens atletas, né? E aí deve ter alguma regra que faz com que exista uma ordem de escolha. Eu acho que um time X não pode simplesmente chegar e falar, olha, eu quero todos esses malucos aqui e pode vir pro meu time. Eu acho que deve ter uma ordem, algum critério. O ponto é que o Tom Brady ele foi escolhido apenas no 6º round desse draft que eles chamam, e foi
a escolha número 199. Então, né, a gente nem precisa entender muito bem como funciona para ter clareza aqui, para concluir que ele foi um dos últimos caras a ser escolhidos, né? Aqui facilmente a gente consegue ver que pelo menos tiveram 198 outros atletas que foram escolhidos antes do Tom Brady. E aí a ironia do destino é a seguinte: o Tom Brady é com toda certeza o melhor retorno de investimento que algum time da NFL já fez, porque ele ganhou uma porrada de títulos, mas para resumir a ópera, ele ganhou 4 Super Bowl. Né? Super Bowl é a final lá do campeonato americano, que tem toda aquela festa, acontece geralmente em fevereiro e tudo mais. Então, nesses anos de carreira, de 2000 até a data de publicação desse livro, 2013 ou 2014, ele tinha ganhado 4. Se eu não me engano, ele já deve ter ganhado mais 1 ou 2. O cara é um monstro, né? E aí, o ponto aqui da história, por que a gente está vendo essa história do Tom Brady quando ele começou na carreira dele como jogador de futebol americano? Porque os Patriots, o time que escolheu ele, poderia estar em êxtase, né? Poderia ter comemorado demais a escolha desse cara. Porque o Ryan ainda fala que o Tom Brady, ele começou em 2000, aí eu acho que em 2001 ou 2002 eles já ganharam um Super Bowl, se eu não estou viajando, mas o ponto é que logo no início da carreira do Tom Brady, ele substituiu o quarterback oficial, original, lá o titular, e aí ele teve que ser testado, né? E por ele ter sido escolhido, ele foi o 199 a ser escolhido, os Patriots não olhavam para ele como um talento, né? Não olhavam para ele como um cara fudidão que ia mandar bem pra caramba. Não. Então ele entrou numa ocasião de sorte. Foi ali coisas do destino que acontecem. O quarterback titular se machucou, sei lá o que aconteceu com ele. Foi a oportunidade para o marido da Gisele Bündchen ir lá e entrar e representar. E aí o que aconteceu foi que na primeira temporada dele jogando, ele foi considerado o melhor jogador ali da temporada ou da final, alguma coisa nesse sentido. Ele teve o seu destaque, ou seja, ele entrou e arrebentou, né? Já ali meio que dando um spoiler do que estava por vir na sua carreira por esses 15, 16, 17 anos aí à frente. Então, os Patriots, eles não ficaram em êxtase com isso. Eles não olharam para toda essa situação de um novato, início de carreira, ter ganhado o prêmio de melhor jogador e tal. Não, os Patriots, eles, pelo contrário, eles começaram a se questionar como nós deixamos passar um Tom Brady na nossa frente. Como que a gente só foi escolher esse filho da mãe na nossa, né, quase, última oportunidade, né? Ele foi no 6º round, que eu não sei o que isso significa exatamente, mas no 6º round, a escolha número 199 foi foi o pick ali, né? Foi a escolha do Tom Brady pelo Patriots. Então, eles não estavam comemorando. Os Patriots, eles estavam putos da vida com todo o sistema, com todas as técnicas, né, os olheiros dele, por não ter percebido um talento nato na frente deles. Então a reflexão aqui desse capítulo que o Ryan nos traz, contando essa história do Tom Brady, é que, você não pode, né, se deixar levar pelo padrão da sociedade. É por isso que a gente tem esse título, mantenha o seu próprio placar. Porque os Patriots, eles têm o próprio padrão de escolha, que deve ser de altíssimo nível, né? Nós estamos falando de um time da NFL. Então, eles devem manter um altíssimo nível. Eles não podem se deixar levar pelo que a mídia está falando dos jogadores, né? Se deixar levar pela boa notícia de ter achado um talento nato, né? Um Pelé do futebol americano ali, sei lá, um Romário. Não, eles começaram imediatamente a investigar o que eles estavam errando para não terem percebido o talento do Tom Brady nas categorias de base, né? Quando ele ainda, sei lá, era um universitário, alguma coisa do tipo. Então, eles perceberam, né, que eles precisavam melhorar suas técnicas.
essa é a primeira grande reflexão da história. E aí a conclusão do Ryan é que os grandes executores aí, os grandes pensadores, né, as grandes personalidades da nossa história como humanidade, a regra é que todos pensavam assim, né? A maioria pensava dessa forma. É comum identificar esse padrão entre os grandes executores, entre as grandes personalidades, que são pessoas que não estão nem aí para a opinião pública. Eles ignoram a opinião pública, né? Eles têm o seu próprio padrão, que certamente é um padrão mais exigente, é um padrão acima da média da sociedade. Então a história, o motivo do Ryan estar trazendo essa história do Tom Brady pra gente é justamente mostrar que os Patriots, eles estavam ali no caminho deles, né? Eles têm um padrão muito elevado, claro, por ser um time da NFL, mas principalmente por ter um mindset alinhado com o sucesso. Então, quando eles perceberam o Tom Brady, a reação inicial foi: caralho, a gente precisa corrigir muita coisa, porque a gente não percebeu esse cara. Assim como os outros times da NFL que tiveram a oportunidade de recrutar esse cara para a equipe principal também não viram. Então, né, a reflexão aqui sobre... E é difícil identificar por que esse capítulo está na fase de fracasso do livro Eagles The Enemy, né? Então aqui, porque na verdade ele estava vencendo, né? A história dos Patriots é uma história de vitória, né? Só que aí entra a parte mais interessante do capítulo, na minha opinião, que mostra um pouco do porquê ele está na fase do fracasso. O ponto central aqui é saber diferenciar o que é mérito e o que é sorte. No caso do Tom Brady, aqui no caso dessa ascensão do Tom Brady como quarterback dos Patriots e tudo mais, a sequência de vitórias, os campeonatos, Super Bowl, a porra toda, foi meio que uma questão de sorte, né? Foi um jogo do destino. Ele não era o cara mais cotado, né? O quarterback, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas é uma das posições ali mais importantes do time de futebol americano, se não a mais importante, né? É basicamente o cara que lança a bola, né? Então tem o seu papel importante. E ele não era visto como alguém importante, segundo o Ryan Holiday está nos falando aqui. Então, imediatamente, ou eu imagino, pelo menos é o que dá, é a impressão que dá com a escrita do Ryan, é que os Patriots, assim que perceberam todo o talento do Tom Brady, eles viram que eles tiveram uma puta de uma sorte. Eles não tiveram mérito na escolha desse cara, porque, de novo, ele foi o número 199 a ser escolhido. Eles não tiveram mérito levando ele para o jogo, porque ele só entrou substituindo o cara titular, que deve ter se machucado, alguma coisa assim. Então isso é importante. Aqui está esse capítulo, esse tema, ele está na parte de fracasso, porque é um fracasso maquiado quase, né? É um fracasso que quer dizer que você não tem os méritos. E aí o Ryan ele provoca, ele fala assim, né? Porra, você pode estar pensando que isso é muito duro, né? Tipo, viver uma vida dessa forma, onde você fica se julgando mesmo em momentos de sucesso. Mas ele diz: as grandes personalidades, os grandes executores da história têm isso neles, que me lembrou muito a segunda temporada de Lives do Relentless. A gente falou sobre isso também na segunda temporada. Mas ele diz que pode parecer duro consigo mesmo, mas é a forma honesta de você se orgulhar de fazer alguma coisa. Porque quando você realmente conquista alguma coisa, vamos dizer que tenha sido tudo proposital, né? Seguiu o script dos olheiros, do recrutamento dos Patriots e tudo mais, e acabou achando esse maluco aí, que ganhou uma porrada de campeonato. Aí, se eles tivessem clareza sobre todo esse processo, aí eles teriam a honestidade, eles poderiam se orgulhar honestamente, né? Porque aí sim foi sobre mérito, mas não foi o caso. Então a reflexão dele é a gente, mais uma vez, ter os pés no chão, né? Estar sentado em cima da realidade
para que a gente tenha clareza no que diferencia sorte de mérito e não nos deixar levar pelo padrão da sociedade, né, do que a sociedade está nos dizendo, nossos amigos, nossos familiares, a mídia, colegas de trabalho, seja lá quem for, porque muitas vezes é apenas a sorte maquiada. A gente teve um golpe de sorte, conseguiu determinado sucesso, mas isso pode ser, na verdade, ali o início do seu fracasso, o início da sua queda. Não foi o caso dos Patriots, né? Porque brilhantemente aí conquistaram uma porrada de título. Então, para a gente finalizar a live, o ponto aqui é justamente a conclusão, é o nome do capítulo. Mantenha o seu próprio placar, né? O que ele quer dizer é que você precisa manter os seus próprios padrões. Você precisa ter o seu tato, né, do que é o que você está buscando, assim, o que diz que você atingiu determinado sucesso, né, ou atingiu o nível que você está buscando, e não se deixar levar pela opinião de terceiros, certo? Muito obrigado pela atenção, foi uma live que saiu de mim, foi rápido aqui, né, então eu nem pedi tanto a interação de vocês, mas eu espero que tenha feito sentido essa história do Tom Brady, essa história dos Patriots, nesta terça-feira de manhã, certo? Então, mantenha o seu próprio placar, cague para a opinião alheia e siga, né, melhorando, certo? Este foi o nosso capítulo, mantenha seu próprio placar, vamos com tudo para a reta final, faltam 2 capítulos, o epílogo, e eu acho que é isso. Então, na quinta ou sexta-feira a gente deve terminar. Talvez eu tenha algumas novidades aí. Vai dar um spoiler para as 7 pessoas que estão online, 8 pessoas agora. Talvez eu pare com essas lives, mas eu ainda estou pensando. Talvez eu dê uma pausa, talvez eu pare de vez, talvez eu continue. Já tenho o livro da próxima temporada, mas eu estou com algumas ideias em mente que talvez eu use um tempinho para respirar, né? Que foram quase aí praticamente 113 dias, hoje foi a live número 113, praticamente 113 dias em sequência, fazendo live todo dia, né? Então é bom parar um pouco e respirar assim e ver se está fazendo sentido, de repente fazer alguns ajustes, coisa do tipo, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Ego é o inimigo, tomem cuidado. Mas amanhã a gente volta. Quarta-feira, 9h03 da matina, tamo aí de novo. Valeu!